ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Alguém alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Amém? É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa sexta-feira. Muito bom saber que o frio não te prendeu. Amém? Eu creio que Deus tem algo muito especial para liberar sobre a sua vida hoje. Eu creio em nome de Jesus. E para nós iniciarmos esse culto, eu gostaria de estar liberando a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a gente olha esse versículo, ele nos destaca que o amor é a essência de Deus. E que nós precisamos demonstrar a essência de Deus através das nossas vidas, amando. E é muito interessante porque em 1 Coríntios, eu gostaria que colocassem no telão, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou ler na NTLH, tá, Di? Aqui nós acabamos de entender em 1 João que Deus é amor. Ele é a nossa inspiração, para que nós possamos amar como Ele ama. E em 1 Coríntios 13, nós vemos aqui um capítulo quase inteiro falando sobre o amor. E eu gostaria que você lesse junto comigo, imaginando nesse versículo de 1 João que diz que Deus é amor.
Então vou ler para vocês. Diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Se não tivesse Deus, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse Deus, de nada valeria. Poderia dar tudo que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse Deus, isso não me adiantaria. E aqui, a partir desse verso 4, é a nossa condição como filhos do Deus de amor. Ele nos diz: quem ama é paciente e bondoso. Diga assim comigo: Senhor, me ensina a ser paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, e não fica irritado, nem guarda mágoas no coração. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com a fé, a esperança e a paciência. O amor é eterno. Então, se você está aqui, se não tiver amor, de nada vale. Então, como está o seu coração? Você está aqui por tanto amar? Você está aqui como uma resposta do seu amor a Deus? Uma resposta de gratidão ao tanto de amor que Ele libera sobre você diariamente? E esse é o seu momento de abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu decidi deixar o meu conforto, eu decidi deixar a minha casa, eu decidi, Senhor, deixar lá o meu cobertor, por tanto te amar, para poder estar aqui, recebendo algo do Senhor. Então gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos e por um segundo você começasse a refletir nessa palavra que o Senhor tem para nós essa noite, no início desse culto. Se não tiver amor, de nada vale. Como está o seu nível de amor? Como está o seu nível de amor? Você está parecido com Deus de amor? Você está parecido com o seu Pai que ama, sem esperar nada em troca? Ou as pessoas ainda precisam te provar alguma coisa para que você ame elas? Vamos orar. Pai, nós iniciamos este culto crendo na sua santa palavra que foi liberada sobre nós. Que em nome de Jesus o Senhor possa sondar os nossos corações, possa trazer uma medida de amor sobre as nossas vidas. Nós queremos sair daqui, Senhor, convictos de que sem amor não vale a pena. Que nós possamos a partir dessa noite entender que eu preciso fazer por amor. Eu preciso te adorar por amor. Eu preciso me entregar por amor. Eu preciso estar aqui por amor. Eu estou aqui, Senhor, como uma resposta de tanto que o Senhor reserva de amor para mim todos os dias. Então recebe, Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor, recebe, Senhor, nessa noite o nosso coração a Ti. E nós queremos, Pai, queremos deixar de lado os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, e crer que o Senhor tem uma palavra sobre nós nessa noite. O Teu Espírito Santo tem poder de agir no nosso meio, tem poder de tocar nas nossas vidas, tem poder de curar os nossos corações. Por isso nós abrimos a nossa vida para este amor, para essa graça que é de graça para nós, e nós queremos usufruir disso nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, prepare esse ambiente, prepare esse lugar. Nós queremos sentir o Teu toque, a Tua graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos apenas Te adorar
E não somente, Pai, com a verdade do nosso coração, mas também com o Teu Espírito. Por isso nos conduz, Senhor, nestes momentos de louvor e adoração, para que o Teu amor se manifeste sobre nós mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia, vamos continuar louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, Te entronizamos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Obrigada, Jesus. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declare seu amor por Ele, cante. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparada
Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua santa presença. Estamos aqui atraídos pelo Teu Santo Espírito e queremos Te entregar, Pai, o nosso culto. Recebe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso fazer um pedido a vocês, carinhosamente? Se aproxeguem, por favor, não é? Tenta achar minha cena, por favor. Achei que... 1, 2. Isso, bem para frente, aproveita que está friozinho. As lâmpadas pode desligar, por favor. Tudo bem, pode ir. Ok. 1, 2, 2. Tudo bem? Como é que vão? Glória a Deus. Abaixa um pouquinho aqui para mim. Não sei como está saindo aí, mas eu acho que não é minha regulagem habitual, mas tudo bem, vamos que vamos. Amém? Que bom que você está aqui. Espero que você tenha tido uma semana de vitória. Eu acho que as lutas, elas são grandes. Acho não, eu sei que são. Mas o nosso Deus é maior ainda. Amém? Aleluia. Quero cumprimentar também todos aqueles que estão em casa, acompanhando o nosso culto, transmitido ao vivo pela internet. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que Deus possa abençoá-los. Gostaria de apresentar o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Lá nós temos inúmeras mensagens para que você possa ouvir durante a semana e edificar a sua fé, como diz lá em Judas 1:20. Que você possa receber do céu tudo aquilo que Deus preparou para você. Mas é importante você entender que há necessidade de você provocar o seu milagre. Se você não fizer a sua parte, você vai continuar vivendo do mesmo jeito sempre. Deus quer que você experimente de algo sobrenatural, mas depende muito de você. Assista então pelo menos 1 ou 2 ministrações durante a semana. Se você começar a assistir e tiver que interromper, depois você dá sequência, termina de assistir, deixa lá um comentário, dá o seu like e compartilha com alguém que de certa forma precisa ouvir algo da parte de Deus. Eu tenho visto que a Neide Luziano sempre tem feito isso. E eu fico muito grato, porque eu sei o quanto é importante a gente compartilhar daquilo que a gente recebe de Deus com outros irmãos. E até mesmo aquelas mensagens que você assistiu, eu volto a assisti-las, porque você indicou. Que Deus abençoe muito você, Neide, que Deus abençoe muito cada pessoa que tem feito isso. Nós somos evangelistas e missionários do século 21. E é assim que nós devemos levar o Evangelho a todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Se você puder desligar, é o de cima ou de baixo que está fazendo barulho? Desliga para mim os de cima, por favor. Como a gente tem um número reduzido hoje, fica fazendo muito barulho. Aí eu me distraio. Aleluia. Hoje pagamos o nosso aluguel, graças a Deus. Que vitória, hein, amados? Deus é maravilhoso, é ou não é? Com 32 mil homens, Deus disse assim para Gideão: eu não quero que este exército lute, porque se eles ganharem a guerra, vão dizer que
foi crédito deles. Aí Deus dá uma peneirada, me parece que ficam lá 12 mil. Aí ele dá mais uma peneirada, só ficam 300. Imagina só, eles iam lutar contra um exército muito numeroso, armados até os dentes, treinados para matar, mas apenas os 300 de Deus realizaram uma vitória grandiosa, porque a guerra não era deles, a guerra era do Senhor. Diga: a guerra não é minha, a guerra é de Deus. E eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada irmão que contribuiu, cada irmã, cada pessoa querida que ama este ministério, que faz parte dessa família e que entende a importância que é de sempre cumprirmos com os nossos deveres. Amém. Glória a Deus. Comecei um assunto semana passada, eu vou dar sequência hoje. Nós falamos sobre acordo ou acordos. Eu não sei se você sabe, mas o tempo todo você está estabelecendo um tipo de acordo que dá legalidade no reino espiritual, onde Deus pode agir na tua vida ou demônios podem agir na tua vida. Nós falamos a respeito do poder da língua, da palavra. Nós estamos acostumados a falar, e por incrível que pareça, nós muitas vezes não medimos as consequências e responsabilidades daquilo que nós liberamos, daquilo que falamos. E olha o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, na nossa boca. A Bíblia fala das nossas palavras. Então nós liberamos bênção ou maldição, vida ou morte. Então há necessidade de entendermos a seriedade disso. Tiago diz no seu livro que aquele que refreia a sua boca consegue controlar a sua vida. Muitos se veem em apertos por conta de falar demais. A Bíblia diz que na multidão de palavras há engano. Mas aquilo que nós falamos aqui é algo muito profundo. O próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então é muito fácil a gente saber o que é que está dentro do coração de alguém. Por quê? Por conta daquilo que ele fala, por conta da sua conversa, por conta daquilo que ele diz. Então é muito importante você ter esta compreensão. Então você precisa saber o que Deus quer de você para poder usar bem a sua boca. A Bíblia diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, feliz é aquele que a bem utiliza, ou abençoado é aquele que aprendeu a usá-la corretamente. E nós erramos muito, tropeçamos muito, por conta do nosso impulso, por conta da nossa falta de sabedoria e por conta até da nossa falta de vigilância. Então é muito importante nós entendermos que a palavra sela um acordo. Diga isso comigo: a palavra sela um acordo. Eu falei semana passada a respeito do casamento. Quando, por exemplo, diante de Deus, sobre o altar, o sacerdote, o ministro pergunta: você
está aqui de livre e espontânea vontade? Sim. Você promete amá-la, honrá-la e respeitá-la como sua legítima esposa até que a morte o separe? Sim. O que é que aconteceu naquela hora? Um acordo, uma aliança, um casamento, um pacto. Então, como que se estabelece isso, tanto no reino natural, como no reino espiritual? Através da boca. Aqueles que são do outro lado, eles precisam renunciar a Jesus Cristo e declarar o senhorio de um outro Deus com D minúsculo. Do mesmo jeito que quando alguém se converte, ele precisa fazer uma declaração de fé. Como vimos em Romanos, no capítulo 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crendo no seu coração, serás salvo. Você entendeu a profundidade disso? A salvação acontece na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o recebemos como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Quando você pergunta, por exemplo, para alguém de uma outra fé: você crê na sua salvação? Obrigado, pode tirar da tela, por favor. Você acredita na tua salvação? Aí, ele não vai saber responder. Você pergunta: você já entregou a sua vida para Jesus? Já fez profissão de fé? Ele não sabe o que falar, porque não é uma prática que eles adotam. Mas nós cremos que a salvação vem quando nós cremos no coração, quando abrimos a nossa boca e quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor. Mas o grande problema, meus queridos, não está aí. O problema está com um crente que está dentro da igreja, que pensa que é salvo, mas não sabe usar a boca e está fazendo acordo com o diabo direto. Olha como isso é profundo. Ouve só. A morte e a vida estão no poder da língua. Então diga para quem está ao teu lado: cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você pensa. Porque aquilo que você geralmente pensa, você transforma em palavras. Por exemplo, eu não sei se acontece com todas as mulheres, mas com a minha esposa é assim: ela pensa em voz alta. Ela fala o que está pensando. E às vezes não é bom falar tudo o que a gente pensa. Quando ela percebe, ela já soltou. Às vezes é apenas a organização do seu dia. Eu preciso tomar café, daqui a pouco eu preciso acertar minha agenda, daqui a pouco eu preciso atender fulano, eu preciso comprar não sei o que, eu preciso acertar uma conta. Ela fala com ela. Eu achei até que o caso exigia um tratamento psiquiátrico, mas eu descobri que as mulheres são assim. Elas abrem o guarda-roupa e dizem assim: eu não tenho roupa. Elas abrem a sapateira e dizem: eu não tenho sapato. Elas vão tomar banho e dizem: meu shampoo está acabando. Esse condicionador não fez bem para o meu cabelo. Essa pasta de dente é ruim. Eu preciso comprar uma escova nova. Esse chão está frio. A pessoa fala o tempo todo, é coisa de doido. Mas o que eu estou falando não é sobre isso. É sobre a gente não saber usar a boca. Preste atenção. O diabo, ele vai usar o que você fala. O que você pensa, o que você sente, é aquilo que você transmite.
Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 37. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pelas minhas palavras. Tome cuidado para você não quebrar a tua aliança com Deus. Cuidado com as reclamações, murmurações, choramingos, lamentações. E alguns crentes, por incrível que pareça, até blasfemam. A coisa é muito séria. Então Tiago, ele fala que nós como igreja precisamos aprender a usar a boca, porque de uma fonte não pode sair água doce e salgada. Eu não posso usar minha boca para Deus e daqui a pouco estou usando para o diabo. Então eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter consciência, eu preciso ter clareza das coisas. Mas pastor, a gente não tem direito de brigar, às vezes, xingar, sei lá, falar um palavrão, desestressa, praguejar, amaldiçoar. Pois é, nós que somos servos de Deus, somos diferentes. E quem nos faz diferentes? O Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra de Deus. E quando você se submete ao Espírito Santo, a palavra de Deus vai tomando conta de você até que você deixa de mentir, você deixa de se autopromover, você deixa de xingar, de praguejar, de amaldiçoar, de falar palavrões, de fofocar. Se tem uma coisa que crente carnal gosta de fazer, é fofoca. É impressionante. Está sabendo do que? O fulano, aconteceu isso, isso e isso. E geralmente a pessoa aumenta um pouco ou muito mais para poder passar para frente. Sabe aquela irmãzinha? Oi, fulana de tal, eu estou ligando para pedir oração pela irmã fulana. Eu falei, é mesmo? Por quê? O que aconteceu? Eu não sei se você sabe, mas o marido dela traiu ela, coitada, está sofrendo muito. Ela pediu para não falar para ninguém, mas com a fulaninha, e dá a ficha. Só que ela não liga só para um, ela liga para o clube da Luluzinha. Por quê? Ela está a serviço do diabo. Olha o que a Bíblia diz. Ai daquele, diga comigo, ai daquele que promovem os escândalos. Sabe o que significa isso? Faz propaganda, promove, faz publicidade. Ai daquele que promove. Então, dependendo, tem que morrer em você. Em alguns casos tem que morrer até com você. Mas você precisa ter sabedoria. Diga, eu preciso buscar sabedoria para usar bem a minha boca. Então, pela boca nós seremos justificados ou condenados. E Jesus fala que as palavras não morrem, que nós daremos conta de cada palavra ociosa, cada palavra vã, cada palavra que liberamos sem temor de Deus. Os cientistas dizem que as palavras reverberam no universo, que elas não morrem. Olha o que diz em Amós 3:3. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não tiver mútuo
acordo, aqui na nossa tradução diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Dá para andar ou não? Por isso que tem casamento que acaba. O homem vai para um lado, a mulher vai para o outro. Imagina num barquinho, um virado de costa para o outro, um remando para cá e o outro remando para lá. O barco vai ficar andando em círculo. Não vai sair do lugar. Muitas vezes, nós não nos damos bem com o outro por conta disso. Não que todo mundo tenha que ser palmeirense, ou corintiano, ou São Paulino. Tem alguém São Paulino hoje aqui? O Caio? Não? Outro dia eu perguntei no culto, tem alguém São Paulino lá de trás? Disse: eu! Está tudo certo, você torce para o time que quiser. A Bíblia nos une nas coisas de Deus. Quando a pessoa casa, como é o caso do Diogo, como é o caso da Leise, um gosta de lasanha, o outro gosta de jabá. Sabe? Um gosta de madrugar, o outro gosta de dormir mais tarde. Não com respeito a eles, com respeito geral. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Então tem que ter alinhamento. Então o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é dar alinhamento. Como dois poderão andar juntos se não concordam entre si? Agora preste atenção na revelação aqui. Quem vai andar com Deus? É aquele que concorda com Deus. E Deus vai andar com ele. Sabe o que é aliança? Eu sou de Deus, Deus é meu. O que é de Deus é meu, o que é meu é de Deus. É aliança. É aliança. Agora, você escolhe com quem você vai estabelecer tua aliança. Porque se você concordar com o diabo e o diabo concordar com você, mesmo estando dentro de uma igreja, você tem aliança com quem você concorda. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra quando Jesus falou para João: João, de que espírito sois? Jesus não foi bem recebido numa cidade. Aí Pedro, ele ficou muito irritado. João ficou muito irritado. Falou: por que o senhor não manda cair fogo do céu? Faz barbecue de todo mundo, torra todo mundo, mata todo mundo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: João, de que espírito sois? Isso cabe para a gente também, de que espírito nós somos. Se nós somos de Deus, não tem esse negócio de ficar com picuinha, fofoca, leve e traz, diz que me diz que. Isso mostra que a pessoa é usada por um espírito de confusão, não é um espírito de Deus. Uma pessoa que não cria raízes, uma pessoa que não se estabelece, uma pessoa que não permanece no propósito de Deus, é soprada para longe como folha seca durante a sua vida. Então muitas vezes o que ela sente dentro dela não vem de Deus. Os pensamentos não são de Deus. E por conta disso, ela manifesta esta raiz de rebelião. Mas nós somos de Deus. Nós andamos na luz e procuramos fazer a vontade do Pai. Amém? Então com quem eu faço aliança? Como poderão andar juntos duas pessoas que não concordam entre si? Se eu concordo com Deus, eu ando com Deus, Deus anda comigo. Se eu concordo com o diabo, eu ando com o diabo anda comigo. E a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quais são os teus frutos?
Por exemplo, um pé de manga produz manga, não produz banana. Um pé de banana produz banana, não produz manga. Um pé de pecadeiro produz o quê? Pecado. Amém, Lu? Agora, estes textos que nós lemos revelam um princípio espiritual onde você anda com aquilo que você concorda. E é um alerta para nós. Agora, o problema é que muitos acordos são invisíveis. Diga aí comigo, o problema é que muitos acordos são invisíveis. Muitas pessoas não percebem que estão criando acordos todos os dias. Por exemplo, acordos com medo. Pessoas inseguras, sem direção. Tem medo de tudo. Acordos com a escassez. A pessoa não tem uma mentalidade restaurada. Ela não crê no socorro e na prosperidade de Deus. A mentalidade dela é de crise, é de falta, é de necessidade, é de escassez. Acordos com a derrota. Tem pessoas que estão tão habituadas com as derrotas, fracassos, frustrações, decepções, desilusões, que esperam sempre o pior. Acordos com as mentiras. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E ele sempre foi mentiroso. Então, tem muita coisa que você pensa que não é inspirada por Deus, é uma mentira do diabo. E ele traz perturbação. Ele te esfria espiritualmente e rouba a tua paz. Você tem que saber o que pensa. A Bíblia fala que devemos ter a mente de Cristo. Eu devo pensar naquilo que é bom, honesto, de boa fama, que glorifica a Deus. Eu não posso permitir que qualquer pensamento tome conta de mim. Então, muitas pessoas não percebem o que estão criando, mas elas estão criando acordos invisíveis. Por exemplo, o diabo vem para tentar você ficar com medo e inseguro sobre alguma coisa. O que você faz? Opa, discernir, é o inimigo. Esse pensamento não vem de Deus. O diabo quer me jogar no chão. Eu repreendo você, espírito maligno que se levanta contra a minha vida agora, que está trazendo este pensamento. Esta influência não vem de Deus. Não é gerada pela palavra. Por isso eu te repreendo agora, pensamento maligno. Sai da minha mente, sai da minha cabeça, agora, em nome de Jesus. Aí você vai fazer a mesma coisa com os pensamentos de escassez. Por exemplo, nós estamos aqui neste prédio há 11 anos. E é um desafio muito grande pagar o aluguel que a gente paga, o valor é alto. E todos os meses, o diabo, ele se apresenta de alguma forma para dizer, não vai dar. Aí a gente diz assim, a igreja de Jesus, a igreja não é minha, o Senhor nos levantou, esse projeto é do Senhor, e Ele cuida desta obra, Ele há de levantar cada pessoa que está em sintonia com o céu, para poder abençoar este lugar, amém. Aí você vai falar, espírito maligno do diabo, você está amarrado, você vai ser envergonhado, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Do mesmo jeito, você vai fazer com a derrota, com as mentiras de Satanás,
com tudo aquilo que ele promove na tua vida para impedir você de ser abençoado. Aí você vai ter que entender agora o que eu vou te falar. Tem vida que não muda por conta de acordos invisíveis, acordos espirituais, palavras que foram liberadas lá atrás. Se não foi por você, foi por alguém próximo a você. E tem palavras que trazem maldição e que passam de geração em geração. Por exemplo, uma mãe nervosa, irada, ela abre a boca e diz assim: maldito o dia que eu te pari. Você não devia ter nascido. Você só me trouxe tristeza na vida. Você não presta, você não vale nada. Você vai ser infeliz, ninguém vai te querer. Você é um feijão perdido. Você é um nada. Teu filho vai fazer o mesmo com você. Você nunca vai ter nada na vida, nunca você vai ser bem sucedido. Você vai ter a mesma vida do teu pai. Perceberam quantas palavras de maldição? E estas palavras não morrem. E elas alcançam gerações. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. A palavra diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. A Bíblia ensina que uma maldição pode chegar até a 10ª geração. Me parece, se não estou enganado, a maldição na vida de Davi foi até a 10ª geração. E nele a maldição foi quebrada. Diga assim: toda e qualquer maldição em mim é quebrada em nome de Jesus. Você precisa conhecer quem você serve. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Houve aqui, em um atendimento, uma mulher, irmã de outras tantas, nenhuma casada. Houve uma maldição, onde uma pessoa do oculto disse o seguinte: nenhuma das tuas filhas vão se casar, e quem se casar vai se separar. E vivem esta situação. Precisa ser quebrada em nome de Jesus. E quebrar, amados, não significa pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus eu estou quebrando. Não. Quando você é tentado, confrontado, aviltado, atacado pelo inferno, você tem que abrir a boca, você tem que declarar a palavra, você tem que repreender, amarrar, expulsar aquele demônio, profetizar a palavra e a bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. E quando esses acordos são repetidos, eles começam a influenciar a vida da pessoa. Por isso muitos vivem ciclos repetidos, ou ciclos repetitivos. Imagina só, tem gente que diz: todo ano eu sei que nesta época eu vou ficar doente. Eu tinha uma situação assim, todo ano eu ficava doente e tinha que procurar o hospital, fazer tratamento, sempre na mesma época do ano. Até que este ciclo foi quebrado em nome de Jesus. Como que nós quebramos estes ciclos? É você buscando a Deus com profundidade. Leva a sério tua vida espiritual.
Porque o diabo sabe quando você só quer um favor. O diabo sabe quando você só quer alguma coisa. Mas quando você se posiciona e diz, não, eu quero viver para Deus, eu quero ser de Deus, eu quero que a minha vida mude, em nome de Jesus. Então os ciclos se repetem. Casamento, adultério, infidelidade, prostituição, quebra de aliança. É assim que funciona. Você vai ter que identificar algumas coisas na tua vida. Por exemplo, pensamentos. Tem gente que tem pensamentos de derrota. Aí vai olhar na família, houveram outros derrotados, que tinham o mesmo tipo de pensamento, de sentimento. Então você tem que brigar com isso, e não aceitar que este ciclo se repita na tua vida. Ciclos onde a pessoa não consegue ser bem-sucedida financeiramente, ela não prospera, ela ganha e ela perde. Tem alguns que falam assim, ó pastor, eu ganho dinheiro, mas daqui a pouco eu perco tudo, eu vou à bancarrota, daqui a pouco eu tenho que começar do zero, tudo de novo, eu não consigo prosperar na minha vida. Por quê? Porque vive um ciclo. Olha para a vida do pai, avós, bisavós, tataravós, e por aí vai. Você pode olhar para o lado também, você vai ver os tios, as tias. Problemas de saúde, a mesma coisa. Tanto é que o médico, nós temos um médico aqui, tanto é que o médico pergunta, tem algum outro caso na família? Tem. Porque ele entende que os ciclos se repetem. Que a doença é transferida. E isso acontece espiritualmente também. Bloqueio espiritual. Por exemplo, tem crente que fala, pastor, eu não consigo criar raízes. Eu não consigo ser fiel a Deus. Eu não consigo permanecer. Eu não consigo ser fiel. Tem alguma coisa na minha vida que me impede de ser crente, filho de Deus, convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Não é normal, pastor. Aqui todo mundo acha que eu sou crente, aleluia, glória a Deus, amém. Eu levanto a mão, eu danço, eu pulo, eu oro. Mas pastor, eu sou podre, eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou porco. Pastor, eu não tenho nada de crente. Pastor, eu não tenho nada de convertido. Pastor, eu sou uma vergonha para Jesus. Ciclos. Tem pessoas que se habituam a andar por aparência, ser o que não é, representar. Faz de conta que é o que não é. Isso traz um vazio existencial terrível dentro do coração da pessoa. Sensação de estagnação, sabe aquela coisa? A pessoa não consegue crescer na vida, ela não consegue melhorar, ela não consegue terminar a reforma da casinha dela, ela não consegue comprar uma outra, ela não consegue trocar o carro, ela não consegue se vestir melhor, ela não consegue fazer uma viagem. É uma estagnação, por quê? Porque o dinheiro não chega na mão dela. É um ciclo, tem que ser quebrado. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Dificuldades que parecem não mudar. Sempre você está patinando ano após ano e não sai do lugar. Aquela coisa que você diz, parece que eu já passei por aqui outras vezes. Quer dizer, os cenários se repetem. Pode mudar os atores, os figurantes, os coadjuvantes, mas o protagonista, que é você, vai ser sempre o mesmo. Por que isso continua acontecendo? Muitas vezes existe um acordo ativo. Quer ver uma coisa? Eu ligo para o Diogo, ou melhor, o Diogo conversa com a Leice e diz assim: amor, vamos comer uma pizza?
Aí ela vai dizer assim: tem dinheiro? Ele fala: é claro, os ciclos foram quebrados, Deus está nos abençoando, Deus está nos prosperando. Se a gente quisesse comer pizza todo dia, a gente comeria, mas como não é saudável, a gente vai comer uma só por semana. Legal. Aí nesse inteirinho eu ligo para ele e digo assim: ô Diogo, vamos comer uma carne? Ele falou: demorou. Ó, se arruma aí que eu passo daqui 10 minutos de pegar, nós vamos para uma churrascaria. E ele ficou tão empolgado, que saindo da casa, chega o motoqueiro com a pizza, e buzina. E ele olha para a Leise olha para ele e diz assim: nós não cancelamos a pizza, amor. E agora? É o acordo. Você precisa cancelar com o motoboy, com o entregador. A pizza vai chegar se você não cancelar. Precisa cancelar. Então imagina só quantas coisas estão agindo na tua vida livremente, e você acha que essa irritação é normal, você acha que esse seu jeito de ser é normal. Tem coisas aí que não é aceitável, e você precisa trabalhar isso. Tem que mudar isso, porque senão você vai viver sempre as mesmas histórias, sempre do mesmo jeito, tal e qual. A boa notícia é que existe uma forma para você cancelar e quebrar tudo isso em nome de Jesus. Se acordos foram feitos, eles podem ser desfeitos. E não estou falando só na manipulação do oculto, onde as pessoas invocam espíritos e fazem acordos, pactos, alianças para prejudicar alguém, amarrar a vida de alguém. Olha só, eu sou chamado para orar por empresários, comerciantes, lojistas. E dia desses, uma pessoa me disse: pastor, a câmera da nossa lanchonete pegou a nossa vizinha lavando a nossa calçada. Aí eu dei uma olhada no vídeo. Ela coloca o sal grosso no balde, ela pega uma vassoura, daquela que parece vassoura de bruxa, e ela começa então a jogar água, e ela começa a fazer lá alguns sinais, e falar algumas palavras. A câmera pegava assim nitidamente. Eu falei: irmã, não é normal, né? Aí fui lá orar por eles, interceder por eles. Aí manifestou lá um espírito, e ele deu serviço. Ele contou o que a vizinha estava fazendo para fechar aquela lanchonete. E isso a gente vê no comércio geral, onde um quer fechar o comércio do outro, ao invés de abençoar, que ele ganhe dinheiro e eu também. Não. Que ele feche o negócio dele para aumentar a minha clientela. Mas tudo aquilo que a gente planta de ruim, a gente colhe, porque é uma lei espiritual estabelecida por Deus. Não foi estabelecida pelo diabo, porque se fosse estabelecida pelo diabo, o diabo dava um jeitinho. Mas não, é estabelecida por Deus. Por isso que dizemos que o nosso Deus é um Deus de justiça. Amém? Então, às vezes, você está desprovido, sem cobertura, sem proteção. Às vezes o negócio não vai, não dá certo, não avança, não prospera. Você é o cara do trabalho, você é a pessoa que estuda, se aplica, se aperfeiçoa, investe em treinamento, sabe? Você é uma pessoa que tem tudo para dar certo na vida, prosperar e acontecer, mas a coisa não vai.
pode ser que tenha algum acordo que não foi quebrado, que não foi cancelado, e que precisa ser revogado em nome de Jesus. Tem situações com os filhos também, né? E a gente pensa que não, mas é normal esta situação. Mas nem sempre é normal. Você olha lá para a criação dos filhos de outros e você vai ver N situações. Se perdem, vão para a criminalidade, marginalidade, bandidagem. Se perdem, vão para o vício. E vício hoje são inúmeros, não é? E são N situações com os filhos. Quando se trata de filhos, a gente está falando de navalha na carne. É extremamente doloroso. Só quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Então, se não é Deus cuidar, se não é Deus fazer alguma coisa, o pai e a mãe só podem orar, interceder e amá-los, apesar de qualquer coisa. Então, existe uma forma correta de se quebrar isso. Não basta apenas pensar diferente, não basta apenas falar diferente. Nós não estamos falando de confissão positiva, nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala da bênção para o povo de Deus e da maldição para aqueles que não querem saber de Deus. Então, neste processo espiritual, o que deve ser feito? Primeiro, identificar os acordos invisíveis. Como é que você identifica? Ciclos que se repetem. Até num casamento, aquelas brigas corriqueiras são ciclos que se repetem. Se não forem tratados, aquilo vai gerar uma crise futura que pode terminar em divórcio. Sabe aquela coisa de desrespeito? Uma coisa boba, uma resposta de atravessado, uma cutucada, uma ignorada. Então são ciclos, você tem que identificar quais são os ciclos. Briga, um vira a cara para o outro, fica de mal, dorme separado, isso dura 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês. Eu tive um caso, onde a pessoa estava há 13 anos, dormindo num carro. Mas não existe isso, pastor. Pois é. Se você me falasse isso antes, o tiozinho dormia num carro. Era o quarto dele. Deixa eu me consertar aqui. 3 anos. 13 anos foi um outro caso que a pessoa não falava eu te amo para a pessoa. 13 anos sem dizer eu te amo. Esse tiozinho, 3 anos, dormindo dentro de um carro. Sabe por que isso acontece, gente? Falta de perdão. E o que é perdoar? É perder a discussão. Sabe aquela oração que tem muita gente que faz, mas não sabe nem o que está orando? Que fala de perdão? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas de quem? De quem? Olha o que diz aí. Se eu não perdoo, Deus não me perdoará. Eu perco a dádiva do perdão porque eu não perdoo. Então, o que é ser de Deus? É manifestar a natureza de Cristo, é perdoar. Eu vi na internet lá, um camarada que fechou outro no trânsito, desceu o camarada lá para xingar, ele pegou o revólver e matou o cara. Só que daí,
o filme voltou. E a moral do filme era: e se ele fizesse diferente? Ao invés de brigar, ao invés de discutir, ao invés de xingar, e dissesse: ó, perdoa aí, foi sem querer, fica de boa, tá? Não foi nada sério, segue aí o teu caminho, eu sigo o meu, tá tudo certo. Minha esposa está me esperando em casa, meus filhos também, tua família está te esperando, vamos de boa embora. Você entendeu? Mas a gente faz tudo errado. Então, 1 milésimo de segundo é o tempo, muitas vezes, de você ser atingido por um projétil, por uma bala e morrer. Acordar do outro lado e dizer: o que eu estou fazendo aqui, Satanás? Pois é, você não se controlava, briguento, xingava todo mundo, lascava a mão na buzina, você era terrível lá na terra, hein? Você não sabia, mas tinha inúmeros meus lá de passageiro com você, te tentando para você fazer isso. Um dia a gente sabia que você ia abreviar a tua vida e que você ia chegar aqui. Então, o inferno te espera, seja bem-vindo. É assim que funciona. Você vai acordar nos braços de Jesus. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Aí você brigou no trânsito, você xingou, você ameaçou a pessoa, falou palavrão. Entra no meu céu, só se for o céu das cabras, ou o céu da boca, não vai entrar. Olha só, você precisa reconhecer os alinhamentos errados. Sabe o que significa isso? Amizades. Tem muita gente que vive o que vive e é o que é por conta de amizades. Já falei para vocês, tinha uma menina muito joia na igreja, uma bênção no início do ministério. A mãe e o pai sempre implicavam com ela porque ela não arrumava emprego e xingava demais, falava umas coisas assim que não devia falar. A mãe até falava assim: ó, por que você não vai virar bolsinha, minha filha? Vai ganhar dinheiro, você precisa ajudar em casa. E a menina conheceu uma moça que hoje não pode falar, né, que ela era prostituta, não pode mais. Tem que falar que ela é do job, que falar que é do job é chique. Job em inglês é trabalho. Então ela era do job. Aí o que fez? Levou a menina para o lado errado, e a menina virou uma menina da pá virada. Tadinha, se perdeu. Olha que triste, por conta de amizades. A amiga dela, ó, no começo é difícil, mas depois você vai acostumar, você vai ganhar dinheiro e não sei o quê. E se perdeu. Às vezes é o cara que vai para o bar, é o outro que vai para a boca, é o outro que vai... Tem um caso recente de uma pessoa muito querida que já foi até da nossa igreja, por conta de companhia, está preso. Foi fazer um assalto à mão armada, foi preso. Preste atenção, Deus é um Deus justo. Chega uma hora que Deus precisa tratar com a gente, porque senão a gente vai para o inferno. A gente vai se perder. Aí não tem mais volta. Então, Deus vem e Ele nos expõe. É assim que funciona. Então, cuidado com as amizades erradas. Cuidado com os lugares errados. Lembrei de um irmão querido, menino novo, começou a frequentar a igreja lá do Parque dos Estados. E estávamos fazendo lá um treinamento para líderes, obreiros. E ele perguntou se podia ir. Eu falei, claro, pode. Ele era recém-convertido. Pegou uma gravatinha, colocou no pescoço, pegou sua Bíblia, estava indo para a igreja. Passando na porta do bar, na porta do... Olha o que diz a Bíblia. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho daqueles que não são crentes, segundo o conselho dos ímpios. Não se detém
no caminho dos pecadores. Porta do bar, boca. A Bíblia fala até: retira os teus pés da calçada da mulher prostituta ou da mulher adúltera. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Passou na porta do boteco, o lugar que ele bebia. Os amigos cercaram ele. Aí ele falou: entra aí, rapaz, vamos tomar uma. 3 horas da tarde, cerveja geladinha no copo. Sente o cheiro. Botaram na boca dele, arrancaram a gravata, dobraram, colocaram em cima da Bíblia no balcão. E o pessoal estava jogando sinuca, bilhar, valendo dinheiro. E o amigo dele já estava meio aéreo, foi e bateu no camarada que ia fazer a tacada. E o camarada empurrou ele. Aí ele foi, tomou as dores do amigo e disse: espera aí, não vai precisa ser ignorante assim, foi sem querer, não sei o quê. O cara deu um tapa na cara dele. Ele não estava muito convertido, né? Aí ele falou: espera um pouco aí que eu volto já, para te matar. O cara falou: você é um frouxo, você não mata ninguém, você é um covarde. Aí o cara voltou com um revólver e voltou com uma peixeira. Chamou o cara para fora do bar, o abestado foi. Falou: você quer morrer na peixeira ou você quer morrer no revólver? O cara falou: nem no revólver, nem na peixeira, porque você é um covarde. Você não faz. Ele pegou a peixeira, enfiou, puxou, a barrigada do camarada despencou, ele caiu convulsionando na rua. Ele sentou na sarjeta e falou: pode chamar a polícia. Por que não mudou o trajeto, gente? Por que não mudou o caminho? Não passa nem na porta. Se o cara quiser falar com você, sai fora. Teve um outro garoto, estava frequentando a igreja. No tempo que ele estava frequentando, gente boa. Ele falou: pastor, estou sentindo de dar um salve para os meus irmãos lá. Faz tempo que eu não vejo eles. Eu falei: ó, não vai. Não, mas estou sentindo de ir. Não vai. Não, mas estou sentindo de não ir. De ir. Não vai. Ore por ele só. E ele foi. Eu não vou dizer que bairro era, para não ser deselegante, mas tinha uma casa de esquina que era um fumacê. Aí, ele acabou de entrar. Chega lá, a civil, guarda municipal, militar, prende todo mundo. Acharam lá uma grande quantidade de entorpecente. Subiu, foi condenado, muitos anos. Eu garanto para vocês, gente, esse menino não devia, mas ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses ciclos e realinhar. Muda as palavras e também estabeleça novos acordos. Então note, a sua mente mente. Gostou dessa, já? Você que me ensinou. A mente mente. Ela é psicóloga, então ela fala sempre isso, né? A mente mente. Então, toma cuidado com o que tua mente está falando para você o tempo todo. Porque esse é o papel do diabo. É de confundir você. É de apresentar atalhos e distrações. O diabo age dessa forma. Então alinha as palavras. Alinha. Então não é só quebrar, percebeu? Preciso alinhar minha mente, preciso alinhar pensamentos, sentimentos, palavras.
eu preciso mudar a companhia, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Às vezes a gente precisa fazer até novos amigos, porque senão você vai viver a mesma coisa. Amém? Então os ciclos você conhece porque eles se repetem. Então você identifica os acordos espirituais. Você agora aprendeu como que as suas palavras criam alinhamentos espirituais, acordos. A gente está aprendendo como quebrar, que não é só com confissão. Como realinhar a nossa vida através da fé. E cuidado para não autorizar os demônios a agirem contra a sua vida. Porque quando a gente fala legalidade, direito, porta aberta, brecha, é porque você está dando autoridade. Cuidado, evita as armadilhas espirituais. Amém? Nós vamos orar agora. Fica de pé. Preste atenção. Nesse primeiro momento, nós vamos orar juntos. No segundo momento, vocês vão orar e falar com Deus. Aí o Espírito Santo vai lembrar vocês de algum ciclo, de alguma coisa que se repete, de alguma coisa que está ali e não era para estar, de alguma ação direta ou indireta do inimigo. Aí você vai dizer: eu descobri onde você está, inimigo. Você é sujo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sempre repreende, amarra e expulsa. Bota esse espírito para correr. E a partir de hoje você vai ter uma tomada de decisão, de postura. Você vai agir como crente de verdade. Amém? Então diga comigo, em forte e bom som, diga assim: em nome de Jesus, eu assumo agora a autoridade espiritual que Jesus me deu como meu Senhor, e eu ativo agora a minha fé, para que o poder de Deus seja liberado, para que toda e qualquer ação maligna do inferno seja quebrada na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha vida de fé, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus deslizes, pelos meus tropeços, pelas minhas incontinências, pelas minhas loucuras, por tudo aquilo que um dia fiz, que foi contra a tua palavra. Me perdoa pelos meus pecados, iniquidades e transgressões, pelo sangue derramado na cruz. Me limpa, me santifica, me purifica, que o diabo não encontre mais legalidade para poder agir. Em nome de Jesus, toda malignidade é quebrada agora. Tudo aquilo que vem de geração em geração, toda maldição herdada, tudo aquilo que vem do passado, de sucessão, é quebrado em nome de Jesus. Agora eu quero que você ore e fale com Deus. O que é que se repete na tua vida? Não precisa orar alto, ninguém precisa ouvir quem está perto de você. Mas você pode orar e falar: Deus, isso está me incomodando já faz tempo. Isso está me chateando, me aborrecendo, me deprimindo. Isso está roubando a minha paz, tirando meu sono, a minha vontade de comer e até de viver. Sabe? Apresenta aí a tua vida diante de Deus, tua vida emocional, sentimental, afetiva. Apresenta a tua vida profissional, o seu trabalho, os seus projetos, as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos. Apresenta isso diante de Deus.
Apresenta isso diante de Deus. Começa a orar. Fala: Deus, até hoje não construí nada, mas a partir de agora eu vou construir, eu vou ser próspero. A partir de agora eu vou romper, a partir de agora a bênção vai estar sobre a minha vida. O diabo não pode me impedir de viver tudo aquilo que o céu tem preparado para mim. É uma doença, é uma enfermidade, é alguma dor, é algo que te traz sofrimento. Coloca diante de Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, como autoridade constituída por Ti, pela Tua infinita graça e misericórdia, eu me coloco agora sobre este altar como pastor deste pequeno rebanho. Assumo o cajado que o Senhor colocou na minha mão, para poder orar e interceder por eles, e ministrar que toda e qualquer maldição, seja ela maldição de família, maldição herdada, maldição de palavras, automaldição, maldição impingida, está quebrada em nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo para estas pessoas que estão aqui, para estas pessoas que nos acompanham pela internet, para estas pessoas que vão depois assistir esta palavra, esta ministração. Pai, que a Tua bênção chegue, porque somente a Tua bênção, ela pode quebrar toda e qualquer maldição, condenação e sentença. Existe poder neste lugar, conferido pela Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito Santo. Tira o fardo que está nas costas desta pessoa durante muitos anos. Muda, Senhor, a sua vida pessoal. Tira do pecado secreto, oculto e de estimação. Que esta pessoa possa viver para Ti verdadeiramente. Que ela possa ter uma família consagrada ao Senhor. Que ela possa ser uma pessoa próspera e abundante, porque é fiel na casa do Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta.
Levanta, Senhor, pessoas aqui diferentes. Levante pessoas aqui diferentes. Levante pessoas aqui diferentes, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corre que calababahasa. O requei calamanaya so requei calamanaha so cheira balabababaso. O requei calabasaha. Ora, fala com Deus. Obrigado, Senhor, algo de espiritual aconteceu na minha vida hoje. Obrigado porque eu já estou vivendo rompimento, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra se cumpre na minha vida. Eu creio, Senhor, no Teu poder. A Tua unção está aqui para quebrar, despedaçar e destruir todo o jugo de Satanás. Obrigado, Deus, pelo Teu milagre na minha vida. Amém. 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 Lembre-se desta palavra todos os dias e comece a andar na revelação da palavra. A revelação da palavra acontece quando você traz para a tua realidade aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Se você não pratica, é porque você não aprendeu ainda. Mas começa a mudar a tua realidade, sabe? Começa a olhar para aquilo que não está dando certo, profetiza que vai dar certo, começa a ver mudanças, sabe? Começa a crer, chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Vamos sentar só um pouquinho? Vamos separar o nosso dízimo, oferta e semente para irmos embora. Deus sempre vai dar para você uma oportunidade de colheita. E a colheita começa quando nós plantamos. Separe agora o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Separe aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Tem semente que é para plantar, tem semente que é para comer. Eu sei que muitos já dizimaram esta semana, hoje, mas você pode pegar um envelope. Você que fez a sua oferta e não fez o envelope ainda, até faça, porque o envelope é um ponto de contato. Nós oramos, intercedemos e abençoamos você, os envelopes que nos são entregues, em nome de Jesus. O Pix já está em tela. Separa o teu melhor e entregue ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vamos ficar de pé. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pai, quando nós dizimamos e ofertamos, algo começa a acontecer. Aquele histórico de falta, necessidade, prejuízo, crise e escassez é quebrado na nossa vida. E eu profetizo, Pai, uma igreja próspera, uma igreja abundante, uma igreja que vive o teu favor. Multiplica, Pai, tudo que é depositado diante de Ti. Honra os Teus filhos. Libera nesta noite aquilo que está retido. Eu
profetizo, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, sobre cada pessoa que tem confiado em Ti. Visita aquele que está com problemas financeiros, que está passando pelo deserto estreito e aperto. Promove esse irmão, devolve a dignidade para ele. Honra, Senhor, esta pessoa. A tua Bíblia diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Em nome de Jesus, Pai, libera a tua bênção sobre cada um que está aqui, aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que vão assistir o culto depois gravado. Em nome de Jesus, diga obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos embora? Não sai daqui então sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Que alegria recebê-los. Deus abençoe. Vão na paz. Deus abençoe. Domingo estaremos aqui juntos. Deus abençoe.